Bonjour, dentista, que bom te ver aqui. Nesse vídeo você vai descobrir como realizar um diagnóstico diferencial em dores orofaciais utilizando ferramentas e métodos que garantem precisão e eficácia. Eu sou André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador aqui na Université de Paris, na França, e eu ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM, das cefaleias e das neuropatias, faturando ainda mais no seu consultório. Hoje vamos aprofundar como identificar com precisão as causas da dor do paciente, as dores orofaciais, utilizando métodos e ferramentas para uma anamnese completa. Hoje em dia, a dor orofacial ela é multifatorial e existem muitos tipos diferentes de dor, que torna esse diagnóstico diferencial uma etapa muito importante no nosso processo clínico. E utilizar métodos para isso, muito importante para organizar o seu raciocínio. Hoje, tratamentos genéricos, abordagens simplistas não resolvem, ou até mesmo material que você vai comprar e usar caro no seu consultório, não é isso que vai te ajudar. Aqui a gente vai te falar sobre como identificar a causa real de dor do seu paciente com base em uma anamnese de alto valor, completa e estruturada. Você precisa entender que não é um aparelho caro que vai fazer você ter um diagnóstico, é o seu cérebro, é a sua organização mental que vai te ajudar a fechar um diagnóstico. E eu vou te mostrar como. Hoje, dominar o diagnóstico diferencial em dor orofacial vai te permitir que você identifique a causa exata dessa dor e vai te permitir que trate esse paciente de forma correta, assertiva. Com isso, todo mundo sai ganhando. O paciente sai feliz, indicação correta e o paciente vai indicar você para outras pessoas. Mas você pode estar se perguntando, André, como é que eu vou saber se eu estou usando as ferramentas certas para cada caso? Não, como eu falei, não existe ferramenta cara. O que você precisa é um método de organização de raciocínio clínico. Um mapa mental vai te ajudar. Eu totalmente entendo a sua dúvida. E o segredo aqui está num mapa mental, numa abordagem sistemática. Nessa abordagem sistemática, você vai aprender um passo a passo. Vamos imaginar agora que chegou no seu consultório o nosso paciente aqui, o Bruxildo. O Bruxildo chegou relatando assim: doutor, tô com dor aqui. Ai, dói aqui. Aqui, ó, próximo ao ouvido. Pensando que é articular. Articulação, você vai pensar, opa, isso é algum problema articular, alguma DTM articular, enfim. Aí o que você vai pensar? O que você vai propor? Ah, vou propor uma placa para esse paciente. Errado. Não é assim que funciona. Você primeiro tem que fazer algumas perguntas para esse paciente, fazer uma anamnese de alto valor. E com essas perguntas, você vai direcionar esse paciente para algum tipo de diagnóstico. E esse tipo de diagnóstico aqui é muito importante. Você precisa colocar numa caixinha. Pega esse quebra-cabeça e põe cada peça numa caixa. Cada uma dessas caixas vão corresponder a um diagnóstico. E é por isso que eu gosto de pensar em diagnóstico de DTM como um mapa mental organizado. Por exemplo, deixa eu te mostrar isso aqui agora. Vamos junto comigo no nosso mapa mental. Existem diferentes tipos de DTMs, diferentes tipos de bruxismo, de neuropatias, de cefaleias. Eu quero que você veja aqui em relação às DTMs, por exemplo. Existem DTMs musculares e DTMs articulares. Dentre as musculares, 5 tipos: mialgia, dor miofascial, espasmo, contratura e a dor crônica, mialgia crônica. Para cada uma delas, temos critérios de diagnóstico e possibilidades de tratamento. A gente individualiza cada caso. Cada paciente é único, cada ser humano é único. E por isso, vamos tratá-los com o respeito que eles merecem. Então, bora lá. Vamos pensar, ó, como a gente pensou ali próximo ao ouvido, ATM articular. Vamos pensar dentro os tipos de DTM articular, os grupos existem. Isso aqui é tudo baseado em pesquisas. Você está vestindo o seu jaleco da evidência científica. Ou seja, você está
baseando a sua conduta clínica em artigos científicos. E são vários artigos que eu me baseei para escrever esse mapa mental e fazer esse mapa mental que eu estou compartilhando com você aqui. Não são as vozes da minha cabeça, não. Tá? Então, 6 tipos de DTMs articulares: desordens inflamatórias, desordens côndilo-disco, deslocamentos do complexo disco-côndilo, como por exemplo subluxação e luxação, doenças degenerativas, desordens congênitas e do desenvolvimento e outros tipos. Para cada uma dessas 6, existem mais subgrupos de diagnósticos. Mas a gente começou a ver que o bruxismo relatou dor próximo ao ouvido. Será que essa dor, como geralmente muitas das dores, tem algum processo inflamatório? Se tem, talvez a gente precisa abrir o número 1 aqui, em desordens inflamatórias. Vamos abrir para ver o que esse mapa mental traz para a gente. Olha, existem 2 tipos principais de desordens inflamatórias. Será que o bruxismo tem alguma delas? Vamos começar a colocar as peças no seu lugar desse quebra-cabeça. Existem 2 principais processos inflamatórios na ATM, a artralgia e a artrite. Eu vou falar mais sobre a artralgia, porque a artrite é bem similar e você já vai ver depois a diferença. A artralgia compreende clinicamente 3 diagnósticos: capsulite, sinovite e retrodicite, que é uma inflamação dos tecidos capsulares, uma inflamação dos tecidos retrodiscais, retrodicite, ou uma inflamação dos ligamentos, dos líquidos que lubrificam ali a ATM, fica tudo inflamado. Isso é sinovite. Clinicamente é muito difícil diferenciar essas 3. Então a gente dá tudo o mesmo nome de artralgia. Bom, deixa eu ampliar aqui para vocês verem tudo isso melhor. Então, artralgia. Para diagnosticar a artralgia, deixa eu fechar para vocês não verem um spoiler aqui. Temos critérios diagnósticos e depois temos possibilidades de tratamento. Entende? A partir do momento que você diagnostica, você entende que existe isso, você simplesmente vai tratar esse paciente com um plano, um passo a passo estruturado de tratamento. Esse é um método. Você não precisa de ferramentas caras. Você não precisa de ferramentas caras. E você precisa de um método para organizar tudo isso aqui. Então, bora lá. Quais são os critérios diagnósticos? Vamos botar tudo isso numa caixa, né? Os critérios diagnósticos aqui são 4 tipos para as DTMs do tipo articular, do tipo artralgia. O primeiro deles, vamos lá. Relato de dor em uma estrutura próxima à ATM, têmporas ou ouvido no último dia. É exatamente isso que o bruxismo relatou. Relato de dor. Beleza. Vamos ver se os outros critérios encaixam. Vamos dar um check ali para a gente colocar tudo isso numa mesma caixa. Dor modificada por movimento, função ou parafunção. Vamos pegar o paciente aqui, o bruxildo, e vamos fazer alguns testes. Vamos pedir para o paciente abrir a boca, fechar a boca e ver se ele vai relatar dor nisso aí. Podemos, por exemplo, colocar um palito na boca do paciente e pedir para ele morder. Se ele morde, ele vai comprimir a articulação, né? Se eu coloco do lado direito, ele vai comprimir a articulação do lado esquerdo. Não sei se está direito ou esquerdo correto aqui, mas coloca um palito na oclusal, peço para o paciente morder, isso vai comprimir o outro lado. E aí você vai ter uma forma para ver se essa dor ela é modificada por função, movimentação, fala. Inclusive, isso pode ser um relato do paciente. Ele vem falando: olha, sou professor, quando eu dou muitas aulas, eu sinto dor. Opa, falar muito agrava a DTM, modifica quando eu abro a boca, quando eu fecho a boca, pelo movimento. E aqui também, parafunção. O que é? A gente pode pensar uma função que não é comum do nosso corpo. O que é isso? Hábitos como roer unha, hábitos como ranger os dentes, bater os dentes, o nosso bruxismo, seja do sono ou seja em vigília, tem muita relação. Bom, o bruxildo, sim, o bruxildo apresenta bruxismo. Por isso que ele se chama bruxildo. Mas então, bruxismo, ok, 1 e 2, correto, fechado. Temos 2 critérios diagnósticos aqui incluídos na nossa caixa. Falta mais 2. Então, dor próxima à ATM, dor modificada por movimentação, função. 3, confirmação de dor à palpação da ATM. Opa, a gente precisa palpar essa ATM do meu paciente. Como que eu vou fazer? Na ATM, eu faço uma força de palpação de 1 kg. Eu vou palpar digitalmente apenas uma ATM e segurar com a mão
mão outra parte do rosto. Palpar digitalmente, polo lateral e ao redor da ATM. Veja isso aqui. Então eu vou pegar o nosso paciente, a gente vai palpar. Então eu vou palpar. Eu gosto de fazer essa palpação sentado na cadeira e o paciente ele deitado, né? Um pouquinho, não 100%, mas um pouquinho deitado. Ele vai estar assim, né? Na minha cadeira e eu vou estar olhando assim o paciente. Eu consigo ver as reações do meu paciente. Eu prefiro fazer assim. Mas você também pode fazer o paciente sentado, né? Na cadeira e você sentado de frente para o paciente olhando ele. E aí você vai fazer a palpação aqui. Vou te dar um exemplo. Então a gente vai pegar o paciente aqui. A gente vai, de um lado, a gente vai colocar o dedo próximo à ATM e do outro lado, com a mão, a gente apoia o rosto. Por quê? Esse é o palpar que o paciente começa a sentir dor, ele começa a movimentar a mandíbula para o lado, né? O rosto para o lado. Então, para segurar e eu fazer a força certa de palpação, 1 quilograma, calibra isso com uma balança. Vai no mercado ou compra essas balanças de cozinha e calibra o seu dedo, tá bom? Pega ali, coloca do lado, polo lateral. Então, aqui, ó, deixa eu ampliar para vocês verem. Olha só, aqui temos o nosso paciente. Aqui temos a nossa ATM. Olha ali, a gente vai colocar a mão ao lado e vai palpar ao redor para pegar todos esses tecidos que tem ali ao redor. Então eu vou segurar aqui, vou palpar, colocar a mão, força de 1 quilograma. Vou fazendo palpação aqui. Alguns segundos, beleza? Se o paciente tiver dor, eu tenho relato de dor à palpação. Ao polo lateral, ó, polo lateral e ao redor da minha ATM. Vou fazer esses dois movimentos, essas duas palpações aqui. Polo lateral e ao redor da ATM. Se eu tiver isso, eu preencho o critério número 3. Confirmação de dor à palpação em ATM. Em ATM, e aí você vai fazer qual é o lado que o paciente relata dor ou dos dois lados. E vai anotar isso. Isso é uma ficha, uma anamnese de alto valor. É nessa anamnese que você vai, então, fazer com que o paciente acredite no seu diagnóstico, na sua palavra e fazer com que esse paciente, então, siga um plano de tratamento. É através de um diagnóstico correto que você vai para um tratamento eficaz. E assim ganha mais. O paciente ganha com isso porque ele vai ter um diagnóstico correto e assim ele vai ter confiança em você, segurança no seu trabalho e você também pode cobrar por uma consulta mais cara, uma consulta médica, porque é uma consulta de alto valor. Bom, anamnese de alto valor a gente cobra como uma consulta de alto valor, de high tickets, como dizem hoje no mercado. E aí, além da consulta, a gente cobra pelo plano de tratamento. Mas calma, hoje a gente não vai falar de plano de tratamento, vamos falar aqui do diagnóstico. Vamos complementar o nosso quarto ponto aqui, que é muito importante esse ponto. Esse ponto vem de um critério diagnóstico que foi lançado em 2014, que é o DC. E nesse critério, eles atualizaram e trouxeram essa informação aqui que eu compartilho para vocês de uma forma organizada, sistematizada, que é dor familiar à palpação da ATM ou no movimento de abertura, lateralidade e protrusão. O que é isso? Dor familiar. Eu até inclusive destaquei para vocês ali. A dor familiar diz que é uma dor comum para o meu paciente. É uma dor que lembra aquela dor. Não é familiar de se pai para filho, tá? É uma dor comum. É uma dor que lembra aquela dor. Então eu vou reproduzir a queixa de dor do meu paciente. Então veja aqui, o bruxildo vai vir, ele vai relatar a dor, eu vou fazer a palpação dessa estrutura e o paciente vai sentir dor, e ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, é uma dor, é a mesma dor que eu sinto, parece a dor que eu sinto. Geralmente ela pode variar na intensidade. Ah, doutor, é parecido, mas aqui foi mais forte, aqui foi mais fraco. Isso depende, né? Mas é uma dor comum para o paciente, lembra, ele conhece esse tipo de dor, uma dor reproduzível. E assim, a gente tem os nossos 4 critérios de diagnósticos. Pum. Não é fácil isso é muito fácil. A gente tem um método, um mapa mental para organizar tudo isso. Claro, existem vários outros diagnósticos aqui que você precisa saber disso, mas vamos estruturar bem esses 4 passos, tá? Do diagnóstico de uma dor articular, de uma artralgia. Depois a gente pensa em tratamento. Mas assim, o que eu fiz? Pensei nesses passos e eu criei uns cards. Olha que legal isso aqui. Deixa eu ver se você consegue ver. Temos vários cards de bruxismo, dor miofascial, deslocamento com redução, sem redução. Mas eu quero pegar a nossa de hoje, artralgia. Copia isso lá e faz para o seu consultório. 4 passos de diagnóstico
diagnóstico: dor em estrutura mastigatória, dor modificada por movimento, confirmação da dor, dor familiar à palpação. Esses são os nossos cards de diagnóstico. Isso aqui eu fiz exclusivamente para os meus alunos, mas eu tô te passando um aqui que é o card de artralgia. Existem mais de 40 cards, mas esse eu passo para você aqui nessa aula para você gratuitamente, que é o do artralgia. A gente já tem o diagnóstico aqui do nosso paciente. Não precisou ferramentas complexas, isso aqui foi só uma brincadeira para chamar a atenção. A gente precisou de um mapa mental, de uma mente estruturada e treinada para aprender isso. Queria te falar que a gente tem vídeo novo aqui toda semana. São conteúdos rápidos para você aprender cada vez mais a ter segurança no diagnóstico das dores orofaciais. E toda segunda-feira a gente tem um encontro ao vivo comigo. 7h30 da manhã a gente tem o ATM Flix, com assuntos aprofundados, geralmente 30, 40, 50 minutos. Assuntos aprofundando sobre um tema. Realizar um diagnóstico diferencial em dor orofacial é muito importante. Passo a passo é começar por uma anamnese de alto valor. Vai te dar um diagnóstico correto e aí sim um tratamento eficaz, com 100% de resultado. Com essa anamnese detalhada, com exames direcionados e ferramentas de apoio, que não necessariamente são ferramentas caras, são cards de diagnósticos, mapas mentais, você vai oferecer um tratamento mais completo e personalizado para o seu paciente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque a gente tem vídeo aqui novo toda quarta-feira e lives exclusivas comigo toda segunda-feira no ATM Flix para aprofundar esses temas. Conte comigo, lembra sempre de vestir o seu jaleco da evidência científica, doutor e doutora, e ter um olhar para além do dente. Estou te esperando em um próximo vídeo.